Amigos internautas, quem está falando é o jornalista Sérgio Saraiva. A partir de agora vocês vão acompanhar um resumo da entrevista de hoje no programa Repórter 1380. A Radiofrequência comemora desde o dia 5, 3 anos de atividades. O Repórter 1380 traz aos ouvintes o diretor-geral da emissora e radialista Jorges Locatelli para falar um pouco do empreendimento que é montar uma rádio AM em Garopaba. E como é que foi? Como é que surgiu essa... Primeiro, eu acho que qualificação é sempre importante repetir, né? O senhor não é radialista a princípio, né? O senhor tem todo um trabalho... O que o senhor fazia antes? O que o senhor... Certo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes do Repórter 1380. Na realidade é o seguinte, assim, Sérgio, eu nasci em 1965 e logo aos 9 anos de idade eu meio que me apaixonei pela questão dos meios de comunicação, enfim, meio de comunicação, e montei um jornal chamado Zarabatana na minha cidade. Esse jornal era feito no primeiro momento com folha de carbono, quer dizer, dava para fazer 5 cópias, né? Quase. No máximo. Então aquelas máquinas de escrever Hamilton e Olivetti antigas ali começou uma brincadeira com uma meninada de 9, 10 anos, eu mais 1 ou 2 vizinhos. Isso aonde? Frederico Westphalen. Frederico Rio Westphalen. Grande do Sul, é o que? Qual é Faz divisa com o Oeste Catarinense. Com o Oeste Catarinense. Fica mais ou menos a 60 quilômetros de Chapecó. Perfeito. Né, Chapecó, Mondaí, essa região ali. E aí começou essa brincadeirinha e o pessoal, claro, dava risada. Todo mundo criança, 10 anos, né? E aí fazíamos o jornal. Logo em seguida, quando apareceu, a gente resolveu, quando começou a aumentar o número de exemplares, que aí os vizinhos começaram a pegar, adquirir, enfim, sei lá quanto é que a gente cobrava na época, devia ser coisa de centavos. E aí passamos ao mimeógrafo. Aí uma das empresas lá da minha cidade nos doou um mimeógrafo usado, mais um colégio que tinha álcool, letra em azul. Aí tinha aquelas, para quem é mais antigo... Coisas da pré-história da comunicação hoje, né? Exatamente. Tinha as matrizes coloridas, quer dizer, colorida era vermelha e azul no máximo, as matrizes coloridas. E aí nós começamos a fazer 30, 40 exemplares ali, né, com mimeógrafo, que nem prova, né? O pessoal aí que é mais antigo, prova aí, mas fazíamos todo um layout. Eu tenho tudo isso aí hoje arquivado. E essa brincadeira, depois quando veio a primeira máquina de Xerox, que inclusive o dono dessa máquina de Xerox mora hoje aqui em Garopaba, tu vê como são as coisas. O Salles, que é tenista aí. O Salles é professor de tênis, inclusive, aqui. E é aposentado, já veio para cá para morar. Mora aqui perto do Pico do Pão. Ele tinha uma loja lá e foi a primeira máquina de Xerox que apareceu na cidade. E ali nós começamos a fazer em Xerox, que nos dava grande vantagem, porque você batia uma foto com máquina Polaroid, grudava e saía o Xerox. Então ali a gente conseguiu chegar... Saía, né? Saía bem mais ou menos. Bem, né? Mais ou menos. Ou bem menos que mais. Mas a qualidade era melhor de impressão, sim, claro, aquela coisa toda, né? E aí nós já estávamos com 250 assinantes na cidade. Olha. E aí com 18 anos aconteceu o falecimento de um dos rapazes que conduzia o jornal junto comigo. Eu já estava entrando na faculdade. E nós paramos ali nós já estávamos com 400 e alguma coisa assinantes na cidade, né? Olha aí. Isso com Xerox. Olha, né? Tem jornal que deve estar suando na região aqui para vender mais de 200 em Garopaba, que dirá 400. E isso nós tínhamos assinantes, assinaturas, E eu já estou com 18 anos, estou entrando na faculdade. Daí eu passei na PUC em Porto Alegre para Direito, fui cursar a faculdade de Direito. Aí terminei a faculdade de Direito, comecei minha pós-graduação. Terminei a pós-graduação e entrei no mestrado. E nesse momento eu acabei entrando na Sadia como integrante do corpo jurídico. Mas enfim, antes disso, lá pelos 16, 17 anos, nessa brincadeira de jornal que eu havia falado, eu comecei a trabalhar na rádio local. Luz e Alegria, é uma rádio da Igreja Católica lá em Frederico, é sede de bispado, né, uma diocese lá. Rádio muito forte, muito antiga, da Luz e Alegria deve ter 40, 50 anos, coisa assim. Ouvida em toda a região, então. Ouvida em toda a região, uma rádio muito antiga. E eu entrei de lá e lá começou a paixão pelo rádio, já aos 17, 18 anos. Então, além do jornal, eu comecei no rádio. E quando eu fui para a minha faculdade, o meu pai não tinha condições de me manter na faculdade. Então, para mim poder fazer a faculdade, eu vinha de Porto Alegre a Frederico, são 500 quilômetros, 480 quilômetros. É longe. Todo fim de semana. De segunda a sexta eu estudava lá, sexta pegava o ônibus, vinha a Frederico para trabalhar, sábado e domingo. Trabalhava sábado e domingo o dia inteiro, pegava o ônibus domingo de noite e voltava a PUC.
Então a rádio, além de ser uma coisa que eu gostava, me ajudou a pagar a minha faculdade na época, né? E quando me formei, eu fiquei sempre com aquela situação de um dia eu vou ter a minha rádio, um dia eu vou ter a minha rádio, um dia eu vou ter a minha rádio. E em meados de 95, eu comprei a casa aqui em Garopaba, né? A casa e tal. Mas, pela Sadia você já tinha se transferido para Florianópolis? Não, ainda não. Não tinha feito a sua base em Florianópolis ainda? Não, eu comecei na Sadia em 92. E aí então eu continuava trabalhando lá. Mas em 95 eu comprei a casa aqui e comecei a frequentar Garopaba mais assiduamente, porque antes eu vinha só na temporada. E sempre com essa situação de localizar. E aí localizei a possibilidade de uma rádio aqui na região. Abri o canal para cá. E eu entrei na concorrência. Então ganhei essa emissora de rádio. Ganhei a concorrência. Hoje em dia não se ganha mais rádio, se paga pela rádio, a gente paga para o governo para ter uma rádio, é bem diferente de antigamente. Que era só ser apadrinhado de um político e perfeitamente podia levar. E ainda mais se o político fosse da situação na época, no momento. Acho que o último momento de derrama de concessões de rádio foi no tempo do governo Sarney, né? Exatamente. Já na Nova República. Exato. E aí entrei nessa concorrência junto com mais outros grupos e então me sagrei vencedor. E montei então a rádio, comecei a questão da montagem da rádio, e isso já faziam 2 anos, um ano e meio que eu estava em Florianópolis, coincidência ou não, a partir do momento em que eu vim para Florianópolis, e a partir daí eu consegui montar a emissora, né? Então tá. E aí a gente está comemorando hoje 3 anos, porque no dia 5 de dezembro foi pela primeira vez o Sinal no Ar. Mas para chegar a isso teve todo um trabalho também para conseguir local, é toda uma batalha, né? Isso é importante para as pessoas saberem que nada cai do céu, né? Não, fruto de muito trabalho sempre, né? Exatamente, assim, ó, eu tive uma longa caminhada nisso aí, e hoje no nosso site da emissora está detalhadamente, eu fiz questão de colocar detalhado isso, me recordo muito bem hoje, assim, detalhes. Eu cheguei, falei, conversei, telefonei, pedi esse espaço para falar. Era o Ildinho, na época, ainda o presidente da Câmara. Os trabalhos na construção da unidade de transmissão começaram no mês de junho de 2005. Quer dizer, a unidade de transmissão lá tem antena e tudo mais. Então, foi uma época de muita chuva, Sérgio. Chovia assim, coisa enlouquecida. Não como essas chuvas que deram agora, mas não parava de chover. Chovia um dia, ficava nublado no outro, daqui a pouquinho dava uma garoa. Não deixava secar. Não deixava secar, né? O terreno ficou... O pessoal que estava construindo agora nesses 3 meses também teve o mesmo problema, né? Parte interna conseguiu fazer, externa nada, né? Então, e o terreno lá virava um banhado. Atrasou todas as obras. Era difícil de trabalhar, quer dizer, nós éramos para estar com a antena pronta em outubro, fomos ficar com a antena pronta em final de novembro, mais de 1 mês e meio de atraso, né? Então foi assim, foi uma época de muita dificuldade de fazer isso aí. Aí no dia 22 de novembro, a rádio entrou no ar pela primeira vez, né? Aí que foi onde ela apareceu, 5 de dezembro, 5 de dezembro, 9h40 da noite, ela entrou o som pela primeira vez no ar. Nós estávamos lá na unidade de transmissão, tem as fotos todas aí no nosso site, o pessoal pode ver depois. Entrou no ar a transmissão. E aí ela ficou em caráter experimental. Ela tem que ficar 1 mês em caráter experimental. Ficou até o dia 5 de janeiro. Isso para vocês aprenderem, mas também por designação, por determinação do Anatel. Exato. Qualquer emissora tem que ficar por 30 dias no mínimo em estágio de experimental, que é para fazer os ajustes, quer dizer, não é assim, largou no ar, tá pronto, então faz os ajustes, vem aqui, e antes tu faz um pré-teste, mas depois no ar é outra coisa, aí tu tem que ajustar aparelho, deixar alguns dias no ar, ver se não vai dar problema, se não vai cair sinal, se não vai aumentar sinal automaticamente, porque aí os aparelhos... Se não vai interferir com outros sinais, que essa é a preocupação da Anatel, né? Que você ocupe outros espaços. Né? E também aquilo que eu te disse, como é que vai funcionar em 30 dias a emissora? Então todo... Aí vem o técnico, abaixa, levanta, regula, tira do ar, põe do ar de novo, é aquela fase realmente de implantação. E é nesse diapasão, é nesse sentido que a Rádio Frequência está aí, para colaborar com a comunidade, para ser um canal para a comunidade e que o pessoal aproveite isso da melhor maneira possível para que todo mundo evolua, para que nós possamos crescer todo mundo. É nisso que eu aposto, esse o meu sonho, é por isso que a Frequência hoje está no ar, Sérgio. Muito obrigado, então. Falamos com Jorge Locatelli, proprietário, diretor e radialista da Rádio Frequência. 3 anos no ar.